Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na Abrange hoje com vocês. Agradecer o convite aí. Meu nome é Eduardo Cambiriba, eu trabalho na Amil, o United Health, né, também tem os Hospitais Américas, e é um grande prazer estar aqui com vocês hoje fazendo esse bate-papo. Para a gente falar um pouco aí de economia, né, um pouco das reservas técnicas, de como estão se comportando aí alguns fatores macroeconômicos, enfim, eu acho que, falando aqui das empresas de medicina de grupo, o balanço das nossas companhias sofre muito com todos esses efeitos, né, macroeconômicos, economia local, economia internacional, uma loucura, né? Então tem guerra na Ucrânia, dólar, tivemos Covid, né? E também temos aí as nossas questões regulatórias, né? Então, a gente entende que a parte dos investimentos nas operadoras tem uma contribuição fundamental para conseguir melhorar o resultado e, consequentemente, também melhorar o acesso, né? Quanto mais eficiente a operadora ela consegue ser, mais a gente consegue prover acesso, né, para as pessoas no dia a dia. Então, a parte dos investimentos é uma contribuição muito relevante, né? Então, falando um pouco das operadoras de medicina de grupo, hoje a gente tem em torno de 246 operadoras, né? Se a gente pega o capital total, que está em torno de 22 bilhões dessas medicinas de grupo, e divide pelo número de beneficiários, né, quase 20 milhões de beneficiários, a gente tem uma média aí de R$ 1.100, mais ou menos, de capital por beneficiário nessas operadoras, tá? Então, o quanto mais a gente conseguir ser eficiente, a gente ajuda também as companhias a ter ali a participação relativa, né, no lucro, ou até amenizar o prejuízo, né, conforme a situação. Esse ano, por exemplo, a ANS publicou no painel contábil, né, acumulado aí no primeiro semestre do ano, a gente, como medicina de grupo no Brasil, estamos com resultado negativo de 1,5 bi, né? Enquanto as reservas técnicas contribuíram com mais ou menos 1,037 bilhão de resultado, né? Então, isso ajuda bastante a amenizar um pouco aí o prejuízo e, e melhorar o acesso também. Então, nesse sentido, a gente tem um convidado especial hoje, o Ulisses Neme, que é o CEO da Sparta, né? Ele é engenheiro eletrônico pelo ITA e tem mestrado em economia pela FGV, e queria convidá-lo aqui para apresentar para a gente o painel e depois a gente fazer algumas perguntas. Bem-vindo, Ulisses. Eduardo é alto. Bom dia a todos, obrigado pelo tempo de vocês, pela presença, por quem está acompanhando a gente pela internet. Obrigado, Abrange, pelo convite para estar aqui falando um pouquinho sobre justamente cenários para investimentos, e a gente também tem umas provocações para fazer justamente sobre as reservas, né, a parte de tanto as livres quanto as técnicas, e é isso, vamos lá. Bom, só uma rápida introdução sobre a Sparta. Então, assim, a Sparta é uma gestora focada em crédito privado, em renda fixa. A gente tem hoje aí um pouco mais de R$ 7 bilhões sob gestão, e a gente tem vários tipos de públicos, inclusive investidores institucionais, em fundos de pensão, previdência, seguradoras e operadoras de plano de saúde. Então, a gente conhece bem essa regulação, as regulações bem específicas por setor, né? Mas acho que o ponto mais importante aqui é destacar que a gente tem, de fato, bastante experiência nessa parte de renda fixa, né? A gente hoje tem uma equipe de quase 30 pessoas, né, para fazer toda a gestão de todos esses investimentos, e que está justamente focada em obter as melhores oportunidades, na melhor relação de retorno sobre risco para os nossos investidores, né?
e frequentemente a gente está sendo apontado na mídia como uma referência especializada em renda fixa. Já ganhamos prêmios de melhor gestor, inclusive pela revista Exame, e frequentemente estamos falando na mídia sobre os próximos passos ou perspectivas que a gente tem para o mercado, principalmente nesse lado macroeconômico ou de investimentos em crédito privado. Tá? E aí o foco aqui então da nossa conversa hoje, né, fazer umas provocações sobre investimentos. Muita gente, a gente está aqui na semana da eleição, né? Então muita gente co- pode pensar assim, vai falar justamente sobre eleição, qual que vai ser o impacto, e de repente o primeiro cenário, e eu acho que é o tema mais relevante hoje no mundo dos investimentos, né, é justamente a questão global, não é a questão tanto local, né? No final a gente está tendo no mundo todo, né, uma preocupação muito grande com uma inflação mais alta. Então, só para dar alguns números que chamam a atenção, né, os Estados Unidos, ano passado fechou com 7% de inflação. Aqui no Brasil a gente teve mais de 10% de inflação, e normalmente quando tem inflação no Brasil a gente já fala: fizemos alguma besteira de novo", né, a gente já está acostumado que aqui no Brasil, a gente quando tem inflação é porque ou abriu a torneira demais, do ponto de vista de gastos do governo, ou algum desequilíbrio interno, sempre tem algum problema aqui. Dessa vez o que a gente vê é que tem um fenômeno global de inflação, e que ele vem justamente dos excessos de estímulos que a gente veio tendo nos últimos 15 anos, né, então desde o pós-crise de 2008, que os governos colocaram bastante liquidez, fizeram vários pacotes para salvar a economia daquela crise, e isso de fato fez com que as economias fossem andando. A gente teve algumas outras crises de menor proporção no meio, e de repente a gente teve o Covid ali em 2020, que novamente colocou assim uma situação bastante delicada para a economia, e os governos de maneira geral interviram, colocaram muito dinheiro, fizeram planos, estímulos, etc. E basicamente isso, assim, injetaram muito dinheiro. Aqui no Brasil a gente sabe muito bem o que acontece quando abre a torneira, coloca muito dinheiro na economia. Isso daí sempre tem o risco de virar inflação. No mundo todo também existia essa percepção, existia essa preocupação. O que a gente está vendo é que agora isso está se materializando no passado desse ano. E até porque a gente tem outros fenômenos que também acabam afetando bastante, que são principalmente o que a gente chama de desafios geopolíticos, né? Então a gente tem a questão, as relações entre Estados Unidos e China, elas começaram a se alterar desde o governo Trump, mas continuam no governo Biden. A gente vê a guerra da Ucrânia, por exemplo, uma coisa que cria toda uma dinâmica nova, né? A gente vê a preocupação que a Europa tem hoje, por exemplo, com o fornecimento do gás, e chegando o inverno, eventualmente o aumento que vai ter de inflação por conta dos aumentos de custos, né? Justamente com a energia, que estão já previstos agora para o final do ano na Europa, né? Então, tem lugares da Europa que pode chegar a 10, 20% de inflação acumulada em 12 meses, ainda que temporário, por conta justamente desses entraves, né, dessas dificuldades, né, que são mais associadas a uma questão geopolítica, né. E o que a gente vê é que um dos aspectos importantes para a inflação também é uma questão mais estrutural, né, que desde que começa a ter essas mudanças geopolíticas, né, a gente começa a ter, a questão da pandemia, quando as fronteiras fecharam, por exemplo, começa a ter uma preocupação nas cadeias de fornecimento globais, né. Então, de repente, você tinha um fornecedor que estava em um determinado país e fechou a fronteira, você ficou sem aquele determinado insumo, aquela matéria-prima, aquele componente, e de repente isso acaba parando a produção, né. Então, para dar um exemplo que está bastante frequente na mídia, a gente pega os carros, que você produz o carro inteiro, ele está prontinho, mas falta um chip que eventualmente não está sendo fornecido, e você não consegue terminar o carro, vender o carro porque falta um chip, né, ou faltam algumas soluções eletrônicas para o carro, e você não consegue avançar e terminar o produto, vender, né. Então e ao mesmo tempo a gente vê que muitas empresas elas estão a gente veio num movimento, né, nas últimas décadas, de redução da inflação, né, e de ganhos de produtividade, principalmente por conta da globalização, né. Então a gente via, era frequente aonde que tem no mundo a solução com o menor preço para esse determinado problema. Então, onde que vende esse insumo da forma mais barata possível? E frequentemente isso estava na China ou na Ásia, e as empresas, obviamente, tinham cadeias cada vez mais globalizadas. De repente a gente vê que com essa história de fechamento, essas questões geopolíticas, começam a ter decisões que não vão no sentido exclusivamente de qual é o menor preço, mas o que reduz o risco para
cadeia de fornecimento da nossa empresa. Então, os empresários, os executivos, eventualmente eles tomam decisões que é: eu não vou comprar mais o componente mais barato, mas eu vou comprar aquele que é um pouquinho mais caro, mas que fica numa geografia diferente ou que não está sujeito a determinados riscos na percepção desses executivos ou empresários, e isso acaba tendo um impacto em preço, né? E essa alta de preço, esse impacto em preço, isso acaba virando inflação, né? Então a gente tem vários motivos para a gente estar mais preocupado com a inflação hoje em dia. E aí, quando a gente olha para os juros que estavam em níveis muito baixos desde 2008, justamente para estimular as economias, o que a gente vê é que, de repente, você tem um cenário de inflação e que não comporta mais esses juros tão baixos, e aí a gente começa a ter esse movimento de sair dessa zona de altos estímulos para uma normalização ou, eventualmente, até um movimento de aperto monetário para segurar um pouquinho as economias, para segurar também a inflação, né. Então, basicamente, o que a gente está vendo, né, assim, seguidamente ao longo desse ano, a gente está vendo os principais bancos centrais do mundo se mexendo, subindo juros, eventualmente surpreendendo o mercado até com uma agressividade um pouco maior do que era esperado, inclusive, no sentido de conter essa inflação, né. Então acho que o ponto mais importante para a gente ter em mente do ponto de vista de investimentos é esse, assim, é que o pano de fundo global está com um nível de inflação altas, uma incerteza em relação ao que vai acontecer com as taxas de juros globais e principalmente o que deve acontecer com a economia. Será que os bancos centrais vão subir os juros a ponto de frear bruscamente as economias ou será que eles vão tolerar um nível de inflação um pouco mais alto do que eles gostariam, mas poupando a economia, né. Então essa é a grande questão que existe no mundo dos investimentos hoje em dia, né. E aí, com esse pano de fundo, aí sim a gente vem para o Brasil, né, e o que a gente vê, no Brasil então, é que, assim como nos outros países a gente teve uma inflação mais alta, assim, a gente dá para argumentar que essa boa parte dessa inflação tem justamente uma origem, nesse fenômeno global de inflação. E de repente o que a gente teve aqui no Brasil foi um banco central que se antecipou aos demais bancos centrais do mundo e começou esse movimento de alta de juros no ano passado, em março. Ele começou um ciclo. Se a gente lembrar as expectativas, né, no primeiro semestre de 2021, a expectativa era que de repente no fim do ano a Selic poderia chegar em 5, os mais pessimistas falavam em 6%, e a gente viu que a realidade foi muito mais dura e na verdade passou bastante desse patamar. Hoje a gente já está aqui de novo nos 13,75, né. Agora o Banco Central ele já avisou que por enquanto esse nível é suficiente, né, a gente acha inclusive que é bastante prudente do Banco Central, realmente segurar um pouco essa alta de juros. A gente não sabe ainda o que deve acontecer para frente, né, em relação a a taxa de juros, né, a Selic, né. Hoje a expectativa que existe do mercado é que com uma inflação mais controlada, ou seja, com esse monte de, esse aperto monetário, que ele desacelere levemente a nossa economia a ponto de reduzir as expectativas de inflação, mas a gente ainda está num cenário em que as expectativas de inflação para os próximos anos, elas não estão ainda, no que o Banco Central costuma chamar de totalmente ancoradas. E é por isso que o próprio Banco Central tem adotado uma comunicação, né, uma postura mais cautelosa, tanto que ele fala que ele está interrompendo por enquanto o ciclo de alta da Selic e caso venha a ser necessário, ele pode inclusive continuar o ciclo de aumento de alta. Isso não é o que o mercado espera, mas é o tom que o Banco Central tem adotado na sua comunicação, né. E a gente vê que a inflação aqui no Brasil, ela vinha também bastante elevada durante esse ano, né, e de repente a gente teve, eh a gente pode dizer que por conta justamente das eleições, a gente viu o governo se movimentando para reduzir a inflação meio que na marra aqui no Brasil, tanto que reduziu o preço dos combustíveis tirando impostos, né, e da energia elétrica, enfim. E isso já tem tido um efeito na nossa inflação, tanto que a gente tem visto medidas de IPCA negativas nos últimos 2 meses, né, e que talvez continue fraco por mais algum tempinho, né, nos próximos semanas ou meses, justamente para dar uma segurada,
né, uma medida que pega bem nas vésperas da eleição, dá uma segurada na inflação, mesmo que seja com esse tipo de artifício, né. Então, a gente tem alguns sinais mistos, aqui no Brasil tem muito disso, né, a gente, às vezes parece que está com um pé no freio, outro no acelerador, que a gente, por um lado, a gente reduziu, preços dos combustíveis, de energia, por outro, né, a gente teve PEC de aumento dos estímulos, né, claro que, eh, assim, tem várias questões a serem consideradas, mas de maneira geral, né, aumento dos estímulos de benefícios, né, de auxílios, né, isso costuma, né, ter um aumento, ter um impacto positivo na inflação, né. Então, assim, tem medidas para reduzir a inflação, tem medidas para aumentar e tem medidas aí que ficam até incertas o que que pode acontecer, dentro de um novo governo, né. Então o que que a gente está, o cenário que a gente está atualmente, essencialmente é esse, a gente está com um nível de taxa de juros bastante elevado, né, uma inflação que ela no mundo ainda é uma preocupação e aqui parece que pelo menos temporariamente ela parece mais controlada, né. A gente ainda está com uma expectativa alta para a inflação, esse ano, né, mas por outro lado eu acho que um dos aspectos importantes que a gente precisa considerar é o seguinte, né, a diferença e aí agora eu vou mudar um pouquinho o foco para a parte mais de investimentos, né. Então, assim, isso daqui seria cenário. Quando a gente fala de investimentos, né, aí a gente já está falando assim: "Bom, e o que que eu posso fazer para ter melhores retornos, né, sobre os meus investimentos?". E aí a gente assim, taxa de juros alta ela é ruim para a economia de maneira geral, mas para quem tem dinheiro, ela pode ser boa, principalmente se a inflação estiver razoavelmente controlada, né. Então o que a gente começa a ver, e é esse que é o cenário que eu queria desenhar aqui com vocês, a gente começa a ver uma Selic bastante elevada, né, quase 14%, e ao mesmo tempo uma expectativa de inflação que ela tem se ancorado aí próximo dos 7%, né, para o ano que vem. Então a gente começa a ver uma diferença bastante positiva entre a taxa de juros e a inflação, ou seja, uma perspectiva de retornos bastante interessante para os investidores. E aí, assim, antes da gente entrar só na questão de qual que é o retorno, e tal, acho que é sempre importante considerar o risco, né, o nível de risco que a gente quer correr nos investimentos, né. Então, e quais que são os cenários que acabam se beneficiando, né. Então, por exemplo, quando a gente tem um cenário de inflação mais alta, né, que eventualmente está subindo a inflação ou que está num momento de alta de taxas de juros, geralmente a renda fixa pós-fixada acaba sendo uma boa solução, porque justamente ela é pós-fixada, ela não tem tanta volatilidade e vai se beneficiando das altas de taxas de juros, né. Quando a gente passa a ter uma inflação mais controlada, né, ou uma Selic dentro do esperado, isso começa a favorecer já outros tipos de investimento. Então, além da renda fixa pós-fixada, que continua boa, justamente porque a gente está com nível de taxa de juros muito elevado, a gente eventualmente começa a ter outros tipos de investimento que podem se beneficiar. Então, por exemplo, os títulos indexados à inflação de- curta, né, que a gente chama. E aí, quando a gente já fala de assim, um ambiente de melhora macroeconômica de maneira geral, então a gente começa a ver uma inflação bem mais controlada e daí começa a ficar clara uma perspectiva de queda de juros, né, e economia se retomando para valer, aí sim os títulos, atrelados à inflação de longo prazo, bolsa e outros ativos de risco, eles começam a ficar mais atrativos, né. Do ponto de vista de, retorno, né, o que a gente costuma enfatizar bastante é essa questão que eu estava explorando da diferença entre as taxas de juros e a inflação, né, que é o que a gente chama de retorno real. Então, quando a gente olha aqui para o ano de 2022, né, a gente espera que o CDI médio, quem começou o ano com uma aplicação que de 100% do CDI, provavelmente vai terminar o ano com um retorno em torno de 11% acumulado, né, então, que é acompanhando toda essa alta de taxa Selic que a gente teve ao longo do ano, né. E ao mesmo tempo, a inflação para esse ano provavelmente vai ficar aí na casa desses 7%, talvez ligeiramente abaixo disso, enfim. E isso traz um retorno real, que é essa diferença entre o rendimento do CDI e do IPCA, né, que seria o aumento de fato do poder de compra, né, na casa de 4%. Quando a gente olha essa tabela, né, aí eu queria quando a gente olha, essa tabela, a gente vê que nos últimos 10 anos, a gente teve de fato um retorno real bastante interessante, nas aplicações pós-fixadas. Então, assim, aquela história de que
Brasil é o país das taxas de juros, assim, essa tabela está mostrando exatamente isso. A gente, sem tomar um risco muito grande, a gente teve retornos bastante significativos, né, retornos reais bastante significativos, né, com o CDI, né, sem a necessidade de tomar grandes riscos, né. E a exceção fica justamente por conta de 2020, que foi aquele ano que teve uma bagunça e depois uma queda bastante expressiva do CDI, né, da taxa Selic, com uma retomada muito forte da inflação no final do ano, né. E essa retomada que persistiu ao longo de 2021, né, então no final a gente vê aqui teve uma diferença negativa em 2021, de 5,7%, que foi esse retorno real que, na verdade, uma perda real para os investimentos pós-fixados. E agora o que a gente olhando para frente, assim, para esse ano tem a expectativa de ser em torno de 4%. Quando a gente olha para frente, a gente vê uma perspectiva já bem mais positiva, né? A gente já está falando de expectativa de inflação para o ano que vem na casa de 6% ou qualquer coisa assim, e provavelmente com uma Selic média ali, o mercado hoje estimando em torno de 12%, a gente vê uma diferença de em torno de 6 pontos percentuais, né, que é bastante significativo, né. Mas uma pergunta que surge na renda fixa também é sempre aquela: onde alocar os seus recursos, né? Basicamente, a gente tem quando a gente fala dessas taxas como CDI, IPCA, a gente está falando normalmente dos títulos públicos, né? A gente está falando da renda fixa, soberana, né, ou sem grandes riscos, né? E justamente nesse cenário que a gente vê um ganho real na casa de 4%. A gente eventualmente tem outras, dentro da renda fixa, outras alternativas, e uma delas é justamente os investimentos em crédito privado. Crédito privado parece um nome complexo, mas vamos entender o que que é isso. Qualquer coisa que não seja título público, um CDB de um bancão é crédito privado. Um título de uma grande empresa, né, uma debênture de uma grande empresa é crédito privado, né? Enfim, então tem outras alternativas que também são renda fixa e que podem ter um retorno maior. E aí o crédito privado em especial, a gente hoje tem uma perspectiva bastante interessante, né, a gente teve um ajuste bastante forte na remuneração adicional que o crédito privado tem em relação aos títulos públicos. Eh, a gente teve um ajuste muito importante na pandemia, né, essas taxas aumentaram bastante, então a gente ainda tem uma remuneração bastante grande, hoje em torno de 2% acima dos títulos soberanos, e quando a gente faz a mesma conta que a gente tinha no slide anterior, a gente vê que você pode ir de 2 para 4, não, desculpa, de 4 para 6% de ganho real, ou seja, cada ponto percentual a mais de retorno que você tem na sua renda fixa, ele vai se traduzir diretamente em ganho real adicional, né, em retorno real adicional. Então, por isso que a gente gosta tanto. E hoje em dia, o crédito privado, né, a gente tem que ver qual que é a perspectiva, né, do crédito privado em si, se representa um grande risco ou se é uma oportunidade de fato. O que a gente está vendo é que tem um ambiente desafiador para a economia, mas principalmente para as grandes empresas, as coisas vão bem, né? Do ponto de vista dos credores, não existe motivos para preocupação hoje em dia, porque de fato essas empresas, as grandes empresas principalmente, que têm mais musculatura financeira, são aquelas que se passaram por uma recessão, estavam se recuperando do ponto de vista econômico, depois veio pandemia, estão novamente se recuperando e são empresas que sobreviveram, passaram por todos esses pontos de estresse sem grandes dificuldades, né? A gente não teve nenhum tipo de quebradeira, nenhum tipo de reestruturação em massa, nada disso dentro desse universo das grandes empresas. E hoje a gente tem, então, soma um cenário em que essas empresas não estão muito alavancadas de maneira geral, estão saudáveis do ponto de vista de balanços, etc. E ao mesmo tempo com uma perspectiva de que já temos aí uma taxa de juros bastante atrativa, né? Então isso deve se refletir numa boa oportunidade olhando para frente, né? Aqui, quando eu falo dos spreads de crédito, assim, sem entrar muito na parte técnica aqui, mas basicamente o que a gente teve foi o que, o que a gente teve aqui na pandemia é que antes da pandemia a gente tinha uma remuneração que estava em torno de 1,3% ao ano, né, sobre os títulos públicos. Isso durante a pandemia chegou a quase 5% ao ano acima dos títulos públicos, e isso reduziu
bastante, então hoje está aí em torno desses 2% acima dos títulos públicos, né. Lembrando que esse gráfico aqui, ele mostra taxas de juros. Taxas de juros quando elas caem, né, quando esse spread cai, significa que teve ganhos maiores, né, então isso foi bom para os investimentos em crédito privado de maneira geral, mas continuam no nível que historicamente é atrativo. Então a gente está aqui em torno de 2%. A gente olha, começo de 2019, por exemplo, a gente estava abaixo de 1% de remuneração adicional. Então momento bastante interessante. Tá. E aí quando a gente fala de reservas, né, acho que aqui entra um outro aspecto para se considerar, né, então, assim, a gente como gestor olhando para as reservas, né, e aí no caso das operadoras, mas isso também acontece para outros segmentos que também são regulados e também tem, exigências regulatórias, né, a gente vê que muitas vezes, eh, a nossa percepção é que o que se espera das reservas é previsibilidade e baixo risco, né, então, assim, é mais uma dor, não quero ter desenquadramentos, não quero ter, dif problemas operacionais, dificuldades operacionais, não é o nosso core, não é o nosso, não é a nossa atividade principal, né, então às vezes acaba sendo tratado inclusive com uma questão, acessória, né, uma dor mesmo, mas ao mesmo tempo quer que se tenha, se possível, quero ganhar um pouco de dinheiro com isso, quero ganhar. E a gente vê, inclusive tomando a realidade aqui das operadoras de plano de saúde, que tem todos esses desafios macroeconômicos, tem as questões regulatórias, tem vários outros entraves e, ao mesmo tempo, precisam ter esse capital. O Eduardo comentou aqui sobre o montante gigantesco de capital que é alocado, que tem nessas operadoras, para justamente conseguir atender toda essa população, todo esse universo, né? Eh, eh, Precisa de fato, elas precisam estar bem aplicadas e elas podem, na verdade, contribuir mais, né. De ver, tem países que, de fato, a operação financeira, inclusive, ela acaba trazendo ganhos relevantes em relação ao total do desempenho da operação, né. E a gente vê que aqui no Brasil ainda não é, assim, de maneira geral, né, tem exceções, claro, mas de maneira geral ainda tem muita gente que trata realmente como uma questão mais acessória, uma dor, né. E sobre o ponto de vista de investimentos, né, a gente vê que existe a regulação justamente para os fundos, né, ANS, né, dedicados, né, que, eles são acabam sendo uma solução simples, né, para essas reservas. Existem várias opções hoje no mercado, né, opções, mas nossa crítica, sobre boa parte das opções que tem no mercado é que às vezes são soluções que têm muito pouco valor agregado, né, então acabam fazendo só, assim, o básico do básico, né, em muitas dessas opções, então acabam basicamente acompanhando o CDI e deixando de lado eventuais outras oportunidades para ter retornos muito maiores, né. No mundo, quando a gente fala de investimentos em renda fixa, né, uma componente bastante importante e que costuma trazer um retorno bastante significativo, um retorno adicional bastante significativo, é justamente trabalhar com a questão da liquidez, né. E o que que eu chamo aqui de liquidez? Se você tem um horizonte de investimento maior e aí reservas, né, sejam as livres, sejam as técnicas, elas costumam ter horizontes maiores, cada um com seus, com as suas peculiaridades, mas costumam ter horizontes maiores e você pode abrir mão de parte dessa liquidez justamente para buscar retornos mais significativos. E aí entra toda aquela lógica que eu comentei, às vezes buscar 2 pontos percentuais a mais, acaba fazendo, e abrindo mão de uma eventual liquidez diária para ter que programar liquidez com um pouco mais de prazo, pode trazer retornos adicionais bastante significativos. Para pegar emprestado aqui um outro segmento, né, o caso das seguradoras ou mesmo os fundos de pensão, que também são, investidores que a gente chama de institucionais e têm horizontes de investimento bastante de longo prazo, a gente vê isso com bastante frequência, né, essa discussão entre quanto eu posso abrir mão da minha liquidez de curto prazo para buscar de retorno adicional, né, com um nível de segurança adequado, né. Então existe bastante essa discussão e é essa que é a nossa provocação aqui, é justamente se não existem soluções mais, arrojadas, né, para que atendem melhor os objetivos de longo prazo, que podem trazer ganhos maiores, tudo isso dentro de todo o arcabouço regulatório, que o regulador exige, tá. Então,
Então é justamente nossa provocação aqui. Será que não dá para abrir mão de parte da liquidez em vez de ter tudo aplicado em títulos públicos e buscar retornos um pouco mais elevados? Essa é a mesma provocação que a gente faz e que a gente vê acontecendo em outros segmentos também. Tá? Então era isso, então a ideia realmente era passar aqui um pouco sobre o cenário, um pouco essas provocações de como que a nossa ótica, como um gestor de investimentos olhando para esses desafios que existem dentro das operadoras e eventualmente fazendo essas analogias com outros segmentos que também são regulados e que também têm desafios semelhantes, né, nesse aspecto, né. Então era isso. Beleza? Obrigado a todos aí pelo tempo. Obrigado, Ulisses, pela explanação, super interessante. Acho que a gente podia dividir aqui, falar um pouco de dúvidas de mercado macroeconômico. Se alguém tiver alguma contribuição, a gente distribui aqui o microfone, fiquem à vontade. E depois a gente podia falar um pouquinho de gestão, né, do fundo. Deixa eu ver se o seu está ligado. Acho que está. Que loucura no mercado, né? Selic de 2 para 13,75, uma volatilidade enorme, né? Como que você vê assim o Banco Central trabalhando o núcleo da meta de inflação com todo esse cenário e com toda essa volatilidade, como conseguir voltar a ter o controle para o mercado voltar a ter uma tranquilidade um pouco, não tranquilidade, mas um pouco mais de previsibilidade? Boa. Eduardo, é uma boa pergunta, né? Eu acho que é justamente um dos grandes temas que o Banco Central deve estar discutindo nesse momento, né? Acho que tem uma questão importante aqui, né? E aí, assim, como que a gente tem enxergado esse assunto, né? Hoje o Banco Central está numa situação em que ele já avançou bastante no ciclo, então ele já parou o ciclo de aperto monetário aqui, ainda que ele não tenha dado com todas as letras que em definitivo, né? Mas ele tem mantido uma postura cautelosa, mas ele já parou esse ciclo, enquanto que os principais bancos centrais do mundo eles ainda estão no começo desse movimento de alta de juros, né? Eu acho que a grande dúvida que existe é justamente se os bancos centrais, né, no resto do mundo eles vão acabar indo para um lado de tolerar, talvez temporariamente, um pouco mais de inflação, e não apertar tanto os juros para justamente não apertar tanto a economia, né? E nesse sentido, né, a gente já acabou optando por um aumento bastante significativo aqui no Brasil, para justamente a gente já está bem avançado no ciclo, já voltou para 2 dígitos e aí quase 14%, e a gente precisa entender se faz sentido, né, se os outros bancos centrais vão apertar mais as taxas de juros ou se eles vão acabar ficando mais no meio do caminho, né? Eventualmente, se eles não sobem tanto as taxas de juros, pode ser que o nosso Banco Central, inclusive, tenha espaço para reduzir as taxas de juros, provavelmente no ano que vem, né? Acho que esse é o cenário que está sendo contemplado, ou seja, de talvez ter uma inflação ainda acima da meta, né? E é interessante a gente notar que a meta para o ano que vem é um pouco acima de 3%, mas assim, ninguém está falando em inflação de 3 e poucos por cento, está falando de 5, 6% para o ano que vem, né? Então, bem acima da meta, inclusive da BAN, mas ao mesmo tempo, acho que não adianta a gente ser aquela história, ser mais realista que o rei. Então, a gente fazer um aperto, jogar nossa economia num buraco para controlar a inflação, sendo que o resto do mundo inteiro não vai por esse caminho, né? Então, acho que tem que ter um pouquinho de coordenação, inclusive com os demais bancos centrais, para ver como que vão ficar as coisas no resto do mundo. E se o mundo todo optar por tolerar um pouquinho mais de inflação, provavelmente o caminho adequado aqui no Brasil também seria justamente tolerar um pouco mais de inflação, mas dado que eventualmente não é só subindo juros, jogando a nossa economia no buraco que resolve a questão da inflação, né? Tem uma das componentes importantes que vem justamente do exterior, né? Então,
Assim, acho que o Banco Central ele está atento a isso, ele está numa linguagem até mais conservadora, né, ele ainda deixou a porta aberta para, se de fato essa desinflação não acontecer, ele retomar um ciclo de aperto monetário, mas a gente acredita que isso só vai acontecer de fato se a gente notar que bancos centrais do mundo inteiro, estão realmente indo para uma postura de apertar bastante os juros e ao custo de segurar bastante a economia realmente. E aí sim, ele teria que usar essa alternativa, mas o cenário mais provável é que, de fato, haja algum tipo de convergência já no ano que vem. Então, essa antecipação que a gente teve no aumento do ciclo de juros foi mais prudencial e que, de repente, a gente tem uma, um afrouxamento aí a partir do ano que vem, né? Já com um nível de inflação mais baixo. Legal. Você falou que o Banco Central foi um pouco mais prudente, né, até comparado com outras crises que a gente teve, Uhum, com essa questão das atitudes em subir uma taxa um pouco antes até do que outros mercados. uhum, Acho que a última crise não foi exatamente uma crise global, foi muito mais local, né? uhum. Mas você vê que o Banco Central ele tem sido muito mais prudente, mais diligente, e está um pouco mais à frente do que o mercado nas subidas de taxas de juros, nas movimentações? Eu acho que ele se antecipou, até porque o histórico que a gente tem aqui no Brasil, né, muito de quando tem inflação, normalmente é um problema que a gente causou, né, não é que veio de fora. Toda a nossa história recente é mais ou menos nesse sentido. Então, de fato, existe essa pressão. Quando começou, tinha até uma discussão importante, né, se aquela taxa Selic de 2% que teve no segundo semestre de 2020, se ela não era um exagero, né, se ela não estava estimulativa demais para a economia, e isso poderia gerar inflação, né? Então, acho que o Banco Central ele começou de fato o movimento de alta de juros, né? Abandonou aquela referência que ele estava dando, né? De manter os juros baixos por muito tempo, né? Justamente para sair dessa discussão de que estava num nível eventualmente errado, muito baixo na taxa Selic, que poderia gerar inflação, né? O que a gente foi vendo depois é que, na verdade, essa inflação continuou, né, ela foi mais persistente, tanto que a linguagem, o mercado tinha uma expectativa de que o pico de inflação em 12 meses fosse acontecer em junho do ano passado, depois em julho, agosto, setembro, foi vindo até esse ano, né, então fez quase aniversário da expectativa de que o pico de inflação em 12 meses fosse acontecer, e tudo isso com aumentos, né, concomitantes de taxa de juros, né, tanto que começou de uma maneira mais leve esses aumentos de juros aqui no Brasil, depois o Banco Central teve que acelerar, né, esse aumento de taxa de juros, justamente para conter as expectativas do mercado, né. Acho que para o mercado financeiro, né, e acho que para as empresas, isso é muito importante, é importante ter previsibilidade, né. Então, assim, a partir do momento que você tem uma sinalização de que provavelmente o movimento de alta de taxa de juros acabou, e que a inflação de fato, ainda que possa se questionar se com fins eleitoreiros ou não, teve uma queda na inflação, né, que se é temporária, se não é, mas assim, de ter uma queda de inflação, de ter uma sinalização de que acabou o ciclo de alta de juros, isso volta a trazer previsibilidade para as empresas, né, que eu acho que esse é o ponto importante. Claro que a gente está num desafio, e aí sim a gente acho que podia trazer um tema que a gente quase não comentou aqui, que é a questão das eleições, né, que a gente tem agora, que ajuda a tirar um pouco justamente dessa incerteza que a gente tem, no mercado, que, assim, basicamente para as empresas, para a economia andar de maneira geral, o que precisa é justamente ter um pouco de previsibilidade, né, então de não ficar tendo surpresas ou incerteza. Legal. Falando um pouco de eleição, né, não tem como fugir do tema. É. Só trocou, né, que a gente comentou, a Copa foi para depois e a eleição vem antes, mas a gente não tem uma terceira via, temos duas opções. Como que você vê essas duas opções? Como que o mercado está analisando a trajetória da dívida pública e a economia em geral com as opções que a gente tem? Algum solavanco, alguma preocupação? É, esse tema de eleições sempre pode despertar alguns fatores emocionais. Eu queria já começar avisando que eu acho que a gente está olhando aqui numa ótica estritamente de investimentos e de impactos macroeconômicos, né? Então não é assim com um aspecto ideológico, né? E nesse sentido, basicamente a gente tem dois ex-presidentes concorrendo,
Então, de certa forma, a gente tem um cenário diferente do que foram as últimas eleições presidenciais, notadamente a última. A última eleição era assim: a gente tinha um presidente que estava com uma rejeição alta, né, por, que tinha dominado os últimos anos aí, quase mais de uma década, né, no poder, e você tinha uma alternativa que até então era desconhecida, mas que era uma alternativa e basicamente ganhou, né, nas urnas, justamente vamos para essa alternativa do que o que estava ali que a gente não queria mais, queria testar, né. Agora o que a gente vê é justamente que a gente tem 2 candidatos com bastante chance de vencer o pleito, que já tem um perfil conhecido, né. Então acho que o primeiro ponto aqui importante, sob a ótica de investimentos é: não tem ruptura para acontecer, né. Então, assim, acho que ninguém tá falando, a gente não ouve as pessoas falando em cancelar investimentos, em sair do país, em etc, não tem nada disso. Na verdade, o que tem é que se ganha um presidente, um candidato, ou se ganha outro candidato, eventualmente vai ter um perfil um pouco mais, então um gestor de ações, por exemplo, ele está preocupado se ele compra estatais ou empresas de varejo, assim. Então se um ganhar, ele compra um, se outro ganhar, ele vai comprar outro provavelmente e tal. Então tem um pouco dessa discussão, mas não é uma discussão de que o mundo vai acabar ou de que vai ter uma guinada na política econômica, nada disso. Inclusive porque os acenos, né, dos 2 candidatos, do ponto de vista de economia, eles têm sido mais para centro mesmo, né, então têm sido mais neutros. Então é por isso que a gente teve, provavelmente, o setembro mais tranquilo para um ano eleitoral que se tem conhecimento na nossa democracia aqui, né, na nossa, eh história mais recente, né, porque justamente não tem uma surpresa para acontecer, né. Hoje a grande surpresa, né, que, assim, o mercado financeiro sempre vai ter alguns temas que ele vai se prender e tal, provavelmente vai ser assim: qual que vai ser o desfecho da eleição, ou seja, quem que vai ser o candidato que vai ganhar e depois como que vai formar a equipe, né, então se ganha o atual presidente, se vai manter a mesma equipe no governo, se tem alguma mudança mais relevante para fazer, como que vai ser a composição do Congresso, né, acho que hoje a gente já está num momento também um pouquinho diferente, as coisas foram mudando ao longo dos últimos anos, né, e o Congresso passou a ter um peso maior, então a própria composição do Congresso passa a ser um tema bem mais relevante, né, do ponto de vista de eleições, né. Ou até as questões de governo mesmo, né, então acho que em São Paulo a gente tem justamente uma discussão que os 2 primeiros candidatos das pesquisas justamente são mudanças em rela o atual governador ele está em terceiro, né, então, assim, você tem possibilidades de mudanças no governo e particularmente aqui em São Paulo, uma economia que é relevante, para o país como um todo, assim, tem estilos bem diferentes ali, então acho que tem muita gente que está mais preocupada com essa questão dos governos do estado ou da nova composição do Congresso, do que o presidente em si, que vai ser eleito ah, nessa eleição. Agora sim. Falando um pouco de stress test, né, que é super importante nas avaliações de risco. A gente passou aí pela Covid, que trouxe uma crise enorme no mercado para as empresas, uma dificuldade muito grande. Falando mais especificamente de crédito privado, como foram as empresas, né, depois de toda a Covid? A gente teve algum grande problema, algum default, alguma preocupação para o mercado de crédito privado que aconteceu? Vamos lá. Ótima pergunta. Esse universo de crédito privado, acho que a gente tem que separar um pouquinho, né, assim, o que que é cada coisa. Quando a gente fala do universo de, high grade, que seriam as empresas com, nota de crédito com as melhores notas de crédito, né, que são basicamente as empresas que conseguem acessar diretamente o mercado de capitais, então a gente está falando aqui das instituições financeiras, das empresas normalmente listadas, etc. Essas empresas, de maneira geral, são as principais empresas de cada setor, são as empresas que têm bastante musculatura financeira, e o que a gente viu é que, embora elas tenham tido um impacto econômico, esse impacto foi absorvido essencialmente pelos acionistas. Num primeiro momento a gente viu que a bolsa caiu um monte, depois voltou, etc. Então o que a gente vê é que esse impacto ele acaba sendo, eh,
esse choque acabou sendo absorvido basicamente pelos acionistas e não pelos credores. Então, os credores teve até alguma incerteza no mercado, né? Eu tinha mostrado aqui um gráfico de que os spreads de crédito, né, eles subiram bastante, o que significava que os títulos de renda fixa dessas empresas estavam sendo negociados a preços bastante descontados ali, em algum momento no começo da pandemia. Depois eles rapidamente corrigiram, né? E por quê? Justamente porque não teve grandes eventos, não teve, na verdade, defaults, reestruturações, nada nessas empresas que acessam o mercado de capitais. A gente poderia dizer que uma outra empresa, assim, de algum setor, sei lá, turismo, por exemplo, né, ou de refeições, etc. Uma outra empresa teve uma situação um pouquinho mais delicada dessas que acessam o mercado de capitais, mas que, assim, foram questões mais pontuais, mas a gente viu aporte de capital nessas empresas, né, então fazendo novas captações no mercado, a gente viu essas empresas eventualmente discutindo flexibilizações com os credores de uma maneira razoável, né. Então, assim, no final, o que foram questões bem pontuais, né, a gente, por exemplo, nem chegou a participar, né, dessas, a gente não tinha esse tipo de investimento, mas a gente acompanhou, né, bastante de perto isso, e a gente viu que o mercado de capitais aqui, ele tem amadurecido muito, né, então e tem empresas muito sólidas, e daí mesmo com stress test, né, que foi passar por um, desafio sem precedentes, que foi o início lá da pandemia, né, ainda assim essas empresas não tiveram nenhum problema. Então eu acho que isso ajuda a mostrar a solidez desse tipo de empresa. Quando a gente fala de um universo mais amplo de empresas, né, as pequenas e médias empresas, aí a gente tem um ambiente muito mais heterogêneo e, de fato, teve empresas que sofreram bastante, tiveram as medidas do governo para tentar aliviar muita coisa, mas teve muita empresa que sofreu bastante, né. Isso, do ponto de vista de investimento, assim, é péssimo, óbvio, para a economia e para a sociedade como um todo, mas do ponto de vista de investimentos, isso não representou perdas significativas, a gente não teve notícias de perdas, né. Normalmente, crédito para essas empresas ou são dados pelas instituições financeiras ou são acessadas por investidores através de operações estruturadas, né. E operações estruturadas são operações que têm um conjunto bem robusto de garantias, proteções, limites, etcétera, que é justamente para evitar, né, um risco maior, principalmente em cenários de ruptura, e de fato funcionaram super bem. Então, assim, a gente viu uma outra operação que teve que de fato usar aquelas proteções que tinham, que estavam ali à disposição dos investidores, dos gestores dessas estruturas, mas que correu tudo dentro do esperado, assim. Então, de maneira geral, a notícia é que mesmo com um impacto, né, um choque muito significativo como a gente teve no começo da pandemia, de maneira geral a gente vê que o nosso mercado de capitais ele está maduro e ele tem empresas bastante robustas, né. Inclusive, o que a gente tem visto, né, depois desse choque inicial da da pandemia, é que tem empresas que antes não acessavam o mercado de capitais, que eram um pouco menores e que já estão conseguindo acessar também. Então a gente vê que tem um amadurecimento, né. Então um acesso melhor de empresas que antes, não tinham um tamanho tão grande assim, mas hoje já conseguem mesmo assim já conseguem acessar o mercado de capitais, principalmente quando tem, de fato, valores mais alinhados ali com o que se espera, por exemplo, governança, as questões ESG hoje em dia, né, os aspectos socioambientais, então empresas que prezam por esses aspectos, elas cada vez mais têm conseguido acessar, o mercado de capitais, né, mesmo com tamanho menores. Isso mostra basicamente amadurecimento, né, desse nosso mercado. Ótimo. Queria compartilhar aqui com vocês, antes da gente entrar na parte de estratégia de fundos, alguém quer fazer alguma pergunta relacionada à macroeconomia, a cenário? Eh, Oi, bom dia, Ulisses, tudo bem? Parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu tenho uma pergunta relacionada à política fiscal. No começo da apresentação, eu acho que você comentou da questão dos estímulos fiscais que o governo atual adotou para diminuir o preço de combustível, de energia, Energia, né? isso. Exato. Como é que você vê para 2023, essa questão desses estímulos, se eles, provavelmente, independente do governo, acho que é uma coisa que vai ter que diminuir, e qual que é a volatilidade que isso pode trazer para o mercado de juros, para a curva de juros, caso
haja uma decisão por continuidade desses estímulos desses preços administrados? Tá, essa é uma boa pergunta. Eu acho, inclusive, que assim, boa parte desse cenário mais sombrio, vamos chamar assim, né? Não é um cenário de fim de mundo, mas não é um cenário ideal, né? Vamos dizer, ele já está precificado, né? Na verdade, por exemplo, aqueles auxílios que foram aprovados através de uma PEC até o fim do ano, né? De aumento de auxílios, etc. A expectativa do mercado é que eles vão ser perenes, né? Então, aquela história do Brasil, né? Nada mais certo, nada mais permanente do que um auxílio temporário, né? Provavelmente eles vão continuar, e isso tem justamente a contrapartida disso, é justamente um peso fiscal. E aí depende um pouquinho justamente do cenário de quem vai ser o novo candidato, como vai ser a equipe econômica e como que isso vai ser conduzido, porque se a gente olhar no detalhe, a pauta econômica ela está sendo totalmente ignorada nas eleições, né? Os candidatos não estão discutindo absolutamente nada sobre isso, a questão fiscal passa batido totalmente, assim como vários outros temas importantes, porque basicamente a gente está no momento, né, como sociedade, assim, de discussões que acabam ficando muito polarizadas e focadas mais em temas que dão voto, né, que basicamente é isso, né? Então os candidatos eles estão preocupados com isso e menos com as pautas econômicas, mas claramente isso vai ser o assunto pós-eleição, né? Então assim, provavelmente em novembro a gente vai ter o foco do mercado vai estar justamente nesses aspectos. E aí, assim, o que a gente vê como expectativa hoje é de não ter ruptura, né? Então, assim, a gente vem de um histórico de vários anos com déficit fiscal. Assim, esse ano pode ser que tenha superávit fiscal. Assim, é incrível. Ninguém falou nada, nem positivamente a respeito disso, né? Agora, se vai continuar ou não, é uma dúvida, né? Depende justamente do que vai acontecer para frente, não tem muita clareza ainda sobre isso. Justamente por não ter essa clareza toda, que eu acho que também as taxas de juros estão refletindo níveis mais altos, né? Então, os prêmios de risco, a gente pode dizer assim, eles estão mais altos, estão com uma expectativa de retornos reais bastante elevado hoje, então você pode comprar um título público com aproximadamente 6% de taxa de juros real para qualquer prazo até 2060, né? Isso embute justamente um risco, né? Um prêmio de risco, né? Se as coisas começam a se delinear de uma forma mais positiva, né? É possível, inclusive, que a gente tenha queda nas taxas de juros ou nesses prêmios de risco, né? Por outro lado, supondo que não tem nenhuma ruptura, que é o cenário que acho que está todo mundo considerando, se as coisas continuam meio opacas ou vai empurrando com a barriga, etc., provavelmente o que a gente vai ver é que essas taxas de juros mais altas se mantêm. Isso é péssimo, porque no final, se as taxas de juros elevadas nos títulos públicos se mantêm, significa que se para o governo, que é o dono da impressora, já está caro, imagina para as empresas que não são donas das impressoras, da impressora de dinheiro, né? Então elas têm, de fato, um custo de captação muito maior. Então, é bom para o país, né, bom para a economia, se de fato a gente tem mais previsibilidade, se a gente tem redução nos prêmios de risco, nas taxas de juros. Então, assim, por isso que a gente tem bastante convicção que imediatamente após a decisão, né, da eleição, primeiro ou segundo turno, tanto faz, provavelmente o assunto que vai dominar vai ser a perspectiva, né, nesse campo econômico, e a gente entende que com o objetivo de justamente reduzir os ânimos, né? O próprio governo já tem um ministro, né, de economia que a priori continua, se ganhar, que em tese já segura bastante nas expectativas de que não vai ter nenhuma barbeiragem, e mesmo o candidato de oposição hoje, ele também tem dado sinalizações de que, assim, não vou discutir esse assunto, mas ao mesmo tempo pelas pessoas que conversam, que participam dos encontros com ele, etc., ele tem sinalizado uma certa moderação, ou seja, nada de rupturas. Ainda que em alguns momentos esteja lá falando com o público, com uma parte do público eleitoral dele, que não, vamos voltar atrás em um monte de reformas e tal. Acho que ninguém, tipo, razoavelmente instruído acredita que vai ter grandes regressos em alguns dos avanços que foram feitos. Talvez o tema mais delicado, né, hoje seja justamente a questão do teto dos gastos, né? E
e que é um tema importante, né, porque justamente é o que protege, né, um dos mecanismos que foram criados nos últimos anos para proteger a gente de um excesso de gastos do governo, mas que hoje já é bastante consensual, ou seja, direita, esquerda, centro, todo mundo pensando que assim, esse teto dos gastos ele precisa assim ser repensado, não pode ficar sem uma referência, né? Então não é simplesmente acabar com ele, mas é como ele vai precisar ser ajustado para comportar assim, um estímulo da economia adequado, mas sem, por outro lado, deixar as coisas soltas ao ponto da gente acabar indo para um lado errado, como, por exemplo, uma economia que, sei lá, as economias que perdem um pouquinho a mão, né? No final das contas, a gente vê que até as economias na Europa, por exemplo, hoje estão numa situação bastante delicada e estão lá por um lado, estímulos fiscais por parte do governo, por outro, aperto monetário, né? Coisa bem de terceiro mundo, assim, que foi sempre o que a gente teve aqui no Brasil e está acontecendo na Europa agora, né? Precisar exportar uns economistas para lá, né? Mas enfim. Mas acho que aqui no Brasil essa questão eu acho que o cenário que está precificado hoje ele já é mais para o cauteloso e que a gente tem eventualmente é um upside. Então, assim, de maneira geral, existe um certo otimismo aí para uma queda de taxas de juros, de prêmios de risco, tal, que pode ser positivo se de fato os candidatos assim seguirem mais ou menos o que seria a lição de casa. Todo mundo sabe o que tem que ser feito, né? Mas é mais questão de colocar isso como prioridade. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Legal. Não Então a sendo gente sobre o final da Copa ou quem vai ganhar a eleição, tá tudo certo. são temas difíceis. Vamos falar um pouquinho de estratégia de investimento? As operadoras, elas têm aí as reservas técnicas, né, e a gente tem aí as formas de desfazer isso, né, através de ativos diretamente ou através, dos fundos dedicados, né, ANS. Eh, Como que é, assim, quando a gente olha os fundos, a gente vê muito mais do mesmo, né, no mercado, Uhum. especialmente dos bancões, né. Eh, Como que você vê uma estratégia vencedora para ativos garantidores, que pode se diferenciar, né, desse oceano que a gente tem, os grandes bancos com os grandes volumes, e muitas vezes quando você olha tudo mais do mesmo, com uma taxa de administração, na média, né, mais alta do que outros. Como que você vê a estratégia vencedora para ajudar esse público, considerando que uma reserva técnica a gente, só vai ter um resgate efetivamente se a operadora for liquidada ou se tiver um default, algum problema desse tipo, ou uma mudança de estratégia de investimento, né. Uhum. Mas como que você acha que, ah, uma asset pode se diferenciar nessa estratégia para entregar uma coisa diferenciada para esse público? Tá bom, vamos lá. Acho que a pergunta é bem pertinente e, assim, é o que eu já comentei um pouquinho, acho que tem semelhanças com outros tipos de investidores que também são regulados, que precisam observar um conjunto bem chatinho, né, bem restritivo de regras, e que já passaram por isso também. Então, essa história de, por exemplo, de ter muitos fundos que essencialmente só compram títulos públicos, têm liquidez em D0, que não tomam risco nenhum, mas também, às vezes cobram até uma taxa de administração que também é muito baixa, né? Então fica aquela coisa, não paga, mas também não leva, né? Você tá. E às vezes a gente vê um discurso com muita frequência, né, de que, mas eu não vou migrar, eu não vou sair daquele fundo de título público, porque no final eu tenho uma reciprocidade, né, com o banco, né, então eu aplico lá, mas ele também me dá isenção disso, daquilo, numa taxa de boleto, dá um crédito, etc. O que a gente costuma dizer muito é que, assim, a gente já viu isso acontecer em outros segmentos, né, que eu falei, e acho que o primeiro passo é começar a precificar isso, né, então, tá bom, é por comodidade ou é porque de fato tem um benefício financeiro? E se tem um benefício financeiro, eh, quanto que é esse benefício financeiro? Então, assim, você poderia estar aplicando a quanto e a quanto você está efetivamente aplicando, qual que é essa diferença e se compensa aqueles custos, né? Será que às vezes essa isenção
que você tem em outros serviços financeiros do mesmo grupo? Será que se você falar com outro grupo, outra instituição financeira, talvez ele não seja também bastante agressivo nesses benefícios que ele pode te dar e eventualmente você consegue realocar essas reservas e também buscar retornos mais elevados, né? Então acho que um pouco da lição vem justamente dessas provocações pelo lado da operadora, né? Isso a gente vê algumas mais avançadas, algumas ainda um pouco eh, eh, no começo ainda desse processo, ou com algum receio, sem priorizar tanto esse processo. Então é bastante heterogênea a percepção que a gente tem no segmento. E por outro lado, acho que as gestoras, né, as assets, que já têm experiência com outros investidores institucionais, eu acho que elas já têm um pouco dessa experiência do que fazer, né? Então, de provocar essas discussões, de fazer produtos, né, que trazem uma sofisticação maior. Então, é o caso, por exemplo, dos produtos, e assim, não só da Sparta, mas a gente vê outras gestoras também montando estratégias com um volume muito maior de crédito privado, né, ainda pós-fixado, né? Então, com nível de volatilidade bastante baixo, mas que já buscam retornos maiores e, eventualmente, com prazos de resgate maiores também. E esse prazo de resgate maiores, muitas vezes, a gente ouve, mas aqui é D0, no outro D mais 30, né? Mas, assim, efetivamente, reserva técnica você vai precisar quando, né? Assim, provavelmente você não vai precisar, né? Ou pelo menos não faz parte dos planos precisar dela. E se precisar, com 30 dias é o fim do mundo, né? Não parece, né? Então, e por outro lado, 30 dias para o gestor, ele consegue justamente fazer uma estratégia com uma agregação de valor muito maior, né? Então, eu acho que os gestores que já têm experiência com outros investidores institucionais, né, investidores que são regulados, que também têm um conjunto de regras que às vezes é parecido, às vezes também é muito restritivo, e tal, acho que eles já têm o caminho das pedras para montar estratégias mais sofisticadas, né? E acho que a principal discussão é justamente isso, qual que é o apetite de risco que a operadora tem. Então, conforme vai amadurecendo, né, acho que vai buscando de maneira geral, as operadoras elas vão buscando tomar um pouco mais de risco, né? Sempre um nível de risco controlado, nada de barbaridades, não, com certeza não estão falando de cripto qualquer coisa, né? A gente está falando de um mundo regulado, de um mundo de baixo risco, mas que tem alternativas às vezes mais interessantes. Uma delas que a gente provoca, por exemplo, bastante os nossos investidores institucionais, é trocar o indexador, o CDI, por exemplo, por um outro indexador que, ao longo do tempo, pode ser que tenha um retorno maior. Então, por exemplo, um estudo que a gente fez, foi até destaque aí no jornal Valor Econômico, foi a capa do jornal no dia que a gente divulgou, ele justamente ele trazia essa questão, assim, se você trocar o CDI como referencial para o IMAB5, né, que é um índice que ele é composto pelos títulos públicos indexados à inflação com prazo de até 5 anos, então, assim, é um indexador que não tem uma volatilidade muito grande, tem eventualmente um pouquinho mais de volatilidade, ou seja, a gente costuma dizer assim, 2 meses de retorno negativo por ano, mas que traz um retorno muito maior ao longo do tempo. Então, nos últimos 10 anos, né, o IMAB5 ele rendeu entre 2 a 2,5% ao ano acima do CDI, né? E aí a gente começa a fazer umas contas, né? E a gente já falou aqui que, por exemplo, sair do título público e ir para o crédito privado, você já consegue colocar mais 2% de retorno. Aí sair do CDI para o IMAB5, por exemplo, eventualmente consegue colocar mais 2 a 2,5% ao ano. Aí você soma isso daí, já dá 4 a 4,5% ao ano acima do CDI. E aí você fala assim, bom, olhando aqui para isso daqui, não é um retorno desprezível, né? Será que tem apetite para tomar um pouquinho de risco para buscar, de fato, 4 pontos percentuais, 5 pontos percentuais acima do CDI? Será que esses 4 ou 5 pontos percentuais eventualmente não vão fazer diferença, né, nas reservas, no resultado, né, da operadora como um todo, né? Se não é uma contribuição relevante, a gente a gente faz essa provocação até hoje, né? A gente continua fazendo essa provocação
para outros investidores institucionais, a gente vê que tem uma adesão bastante forte nesse sentido, né? Então, acho que tudo passa por... Também não é do dia para a noite que a gente vê esse movimento acontecer. Então, de fato, há 10 anos atrás, por exemplo, os fundos de pensão era assim, qual que é a taxa que você me cobra e quantos por cento vai ter de títulos públicos, né? Então, era assim, era bem isso que a gente vê na maioria dos fundos dedicados ao INS hoje ainda, e principalmente onde está o grosso do volume dos fundos dedicados ao INS. Daí a gente viu que depois foi evoluindo para, taxa de administração não é a única coisa importante, o D0 também eventualmente não é o aspecto mais importante. Na verdade, o D0 é justamente onde eu, trocando por D30, pode ser que faça uma diferença enorme já no retorno, né? E aí a gente começa a ver um amadurecimento nesses investidores, até um ponto que a gente está hoje, que a gente discute justamente estratégias muito mais sofisticadas. Assim. Aí sim a gente começa a ter discussões de o que vai ser, será que faz sentido ter uma estratégia com um pouquinho mais de risco, uma concentração um pouco maior em crédito, buscar um crédito um pouquinho mais sofisticado, uma nota de crédito um pouquinho mais baixa, mas ainda dentro de uma margem de segurança boa, mas que tem um retorno super elevado, ou seja, tem uma linha do tempo aí de amadurecimento, né? Mas a gente sente que tem espaço para evoluir bastante esse aspecto das reservas técnicas, né? Legal, imagino que na cadeira do gestor, essa mudança de D0, D1 para D30, né? Uhum. Imagina que o gestor ele tem que se comprometer ali com eventual resgate, né? Então, Sim. quando ele monta a carteira, provavelmente isso é um fator super decisivo no target dos ativos que ele vai compor ali o portfólio, né? Perfeito, é exatamente isso, né? Por isso que, assim, uma gestora de crédito, normalmente ela tem, assim, um volume grande sobre gestão, né? Ela precisa ter uma escala, né? Uma alavancagem operacional, né? Que a gente chama, né? Que basicamente é ter escala, né? Para fazer operação, até porque as taxas na renda fixa são muito magras, né? A gente vê os níveis de taxa de administração que se trabalha na renda fixa precisam, de fato, de muita escala. Mas por outro lado, você tem um ambiente grande para você explorar, né? Então, na Sparta, por exemplo, a gente tem hoje metade somos em 28 pessoas, 14 pessoas estão no time de gestão, né? Então, analisando as empresas. E uma das preocupações importantes que a gente tem é com o aspecto de liquidez, né? Então, a gente tem que montar estratégias que estejam de acordo com o perfil de cada público investidor e, assim, obviamente, se tem possibilidade de resgate no fundo, né? Se é um prazo de 30 dias, por exemplo, a gente tem que estar preocupado que pode acontecer, né? E aí eu uso até um exemplo, né? Quando passou, ele vira um exemplo bom, né? Tipo, na hora é um pouco mais... faz a gente suar um pouco mais na cadeira, mas de fato funcionou muito bem para a gente, foi a pandemia, né? A gente teve ali um volume de pedidos de resgate de vários tipos de investidores muito grande, e ainda assim a gente teve liquidez normalmente. Aliás, o mercado como um todo também, assim, não é que foi só a gente que teve liquidez, no mercado como um todo, a gente não viu nenhum gestor fazendo besteira, fechando fundo ou deixando de honrar pedidos de resgate. Então funciona super bem, mesmo entre os gestores que têm uma parcela de crédito bastante expressiva, que são dedicados a crédito privado. E a gente viu que, na verdade, o que diferencia mesmo os gestores é, inclusive, a capacidade que os gestores têm de aproveitar essas oportunidades que surgem, né? Então, não só gerar liquidez, né, honrar os resgates, mas, de fato, aproveitar aquele momento para oxigenar a carteira e buscar posições melhores, né? A analogia, né, que eu deixo bem claro que é uma analogia, né, com ações, que eu acho que às vezes é mais fácil de entender, é aquela história, pô, a bolsa caiu 50%, será que não faz sentido comprar um pouquinho mais, eventualmente você pegar uma recuperação, né? Será que não ficou barato, você pode pegar uma recuperação? E no mundo da renda fixa existe isso, e com uma vantagem a mais, que é o fato de, na renda fixa, você ter prazo de vencimento para os títulos por valor determinado. Então, assim, quando tem uma queda, é realmente uma promoção que pode estar acontecendo, salvo se tiver um evento de crédito. Mas se você tem uma equipe olhando os fundamentos das empresas, né, acompanhando a saúde financeira dessas empresas, e ao mesmo tempo você tem essa experiência, né, como gestor para aproveitar eventuais quedas para realmente comprar essas oportunidades, aí de fato você pode estar melhorando bastante o retorno dos investidores com nível de risco controlado, né? Acho que esse que é o que a gente está sempre focado na Sparta, como gestora independente de crédito, a gente está sempre olhando isso, relação de retorno sobre risco. E é o que a gente entende que o investidor
tá preocupado, né? O investidor ele não quer retorno a qualquer preço, ele quer sempre um retorno ajustado pelo risco num nível adequado. Legal, você falou, ser uma gestora independente, né, acho que o mercado financeiro está, numa revolução, né, tentando abrir novas portas e acaba acomodando ali os bancões, né, com o porto seguro deles. Qual que é, assim, a diferença basicamente de uma asset, independente, né, você falou anteriormente também, às vezes você tem um pacote negociado com o banco ali, que eu acho super relevante essa questão de você entender o custeio de cada produto, né, que você tem de serviço financeiro, porque muitas vezes quando você põe na conta, você está pagando um pouco a mais, né. Então nesse sentido, assim, qual o grande benefício, né, que o cliente tem acessando uma asset independente ou até, assim, as assets ligadas a bancos, elas acabam concentrando um pouco mais em termos de preço e de ativo que favorece a própria casa? Como é que você vê essa relação? Olha, eu acho que assim, nas assets independentes, né, e eu acho que cabe mais ressaltar quais que são as vantagens, né, na nossa visão. As assets independentes, ela tem equipes super especializadas que vivem essencialmente de conseguir bons retornos ajustados por risco, ou seja, de trazer bons resultados para os investidores. Senão eles não têm motivo de existir. Então, assim, a única maneira que a Sparta ganha dinheiro, é a única, assim, é com taxa cobrada no fundo. Tem a taxa fixa e tem a taxa variável, né, que é a taxa de administração e a taxa de performance. Só pode vir daí os únicos duas fontes de receita que a gente tem, né? Então, a gente faz produtos que são, assim, o que a gente entende que é o ápice da eficiência econômica do ponto de vista do investidor, porque ele é a nossa única razão de ser. Então, se a gente não estiver atendendo o investidor com o que tem de melhor em termos de retorno sobre risco ou de fazer a gestão dentro das regras que ele precisa, a gente não tem por que existir. Então, assim, acho que esse é o lado de uma asset independente, né? Já quando a gente fala das instituições financeiras, acho que assim, existe claro que existe um relacionamento global, existem outros produtos e atendem outras necessidades financeiras de qualquer empresa, notadamente aí das operadoras de saúde, e as empresas precisam de fato desses serviços financeiros, então assim, é natural que eles tentem se beneficiar do maior superfície de contato possível. Então, às vezes, até acontece de ter um produto que não se tem um ganho tão grande, né? Às vezes ele dá uma isenção de umas tarifas e ele está ganhando mesmo, de repente, na taxa de um empréstimo ou na concessão de um limite ou alguma outra coisa. Eu acho que cabe a um bom profissional da área financeira, essencialmente, entender que existe isso, né? Acho que é natural, entender quanto custa cada coisa, né? Então, é aquela história, precificar, pô, não, estou ganhando isenção de boleto aqui. Pô, mas de repente isenção de boleto ou uma taxa diferenciada num uma tarifa diferenciada num determinado serviço financeiro, você também faz sentido comparar com outras instituições. Tem um ambiente de concorrência aqui no nosso mercado em que é possível fazer comparações. Outros, se você está fazendo um relacionamento com uma instituição, provavelmente tem outra que também gostaria de ter esse relacionamento. Então ela pode ser competitiva ou não. Então acho que cabe muito ao profissional da área financeira precificar tudo isso, então entender, ó, quanto estou deixando de lado, daqui, ali, ou então se tem, às vezes podem ter algumas questões qualitativas também, colocar tudo isso na balança, né? Eu acho que esse seria o lado do profissional da área financeira. Eu acho que os bancos, assim, de maneira geral, têm essa postura, né, que não necessariamente eles vão ter os produtos mais especializados, mas eu acho que a vantagem é ops, a vantagem que eles têm é justamente de ter um leque maior de produtos. Talvez nem todos os produtos sejam o que você precisa. Você não precisa, hoje em dia, né, com essa abertura toda que tem de concorrência, né, entre as instituições, às vezes você não precisa ter todo o seu relacionamento com uma única instituição ou concentrado numa única instituição. Você pode, de fato, ir buscar o que tem de melhor em cada um, né? Então, acho que é aí que abre espaço justamente para esse amadurecimento, esse crescimento que tem tão grande, por exemplo, das assets independentes ou mesmo de outras instituições que também concorrem com bancos. Legal. Você deixou uma provocação aí pra gente sobre, como que seria a gente, no portfólio, ter uma rentabilidade adicional de 2%, ao ano a mais, né. Como que, dentro do fundo, é feita a seleção de crédito,
como que é esse processo, né, de seleção e do que a gente está falando aqui, porque a gente pode estar falando de uma alocação num banco AAA, Uhum. né? A gente pode estar falando também daquelas empresas high yields, né, que Isso. tem um alto risco, médio risco, tem um rate muito mais baixo. Como que é esse processo? Tá bom. Acho que também é uma ótima pergunta, né? De fato, assim, quando a gente fala em crédito, parece um universo muito amplo, né? Ele pode ser desde, vamos usar nome aqui, né? Um CDB de um bancão, que a gente percebe como tendo um risco muito, muito baixo, porque de fato tem, e eventualmente não vai te remunerar tanto, porque se não tem risco, também não vai remunerar mais, até eventualmente você poderia estar falando de empresas que têm um risco muito maior, mas que também têm uma remuneração na lua, né? Então, aquela história, quando tem uma remuneração muito fora muito maior, desconfie. Na renda fixa em especial, acho que tem uma questão interessante que, assim, quando tem uma remuneração maior, com certeza é porque tem risco maior. Sim, não é, pode até ter um risco maior e não ter uma remuneração a mais, mas essa é verdadeira. Quando tem uma remuneração maior, desconfie. E aí eu acho que o que é importante é entender, por exemplo, o que 2% a mais significa, né? Então, quando a gente pega 2%, né, a gente pegou a taxa média de um índice que existe publicado com de 200 e tantas debêntures que tem no mercado, que na média são debêntures que têm rating AAA, AA e A. O que significa isso? Né? Que são ratings, né, que são notas de crédito, que são grau de investimento. Né? Grau de investimento significa baixo risco. Então, são operações que, de maneira geral, a gente não tem que se preocupar tanto com o aspecto do risco. Né? Na verdade, um gestor de crédito, né, e aí é o que a gente faz dentro da Sparta, ele é o cara que vai ficar acompanhando quais que são as perspectivas da empresa, como que está a saúde financeira, se está a estrutura de patrimônio está adequada, se tem governança, se tem um posicionamento de negócio adequado, se tem uma perspectiva adequada, enfim, o gestor que vai estar olhando isso, né? Para isso que a gente tem que ter muitos analistas de crédito dentro de uma estrutura, e a gente tem os nossos mecanismos de governança também. Então, por exemplo, sempre que, né, isso é uma Sparta, mas que também é verdade para praticamente todos os gestores especialistas em crédito. Desculpa. Oi. Oi. Vou continuar a coisa. A gente tem a equipe de analistas e depois tem também um comitê, né, de investimentos que aprova os limites. Né? Então a gente não pode, assim, não é porque o gestor quer alocar num determinado investimento, eu acho que tem um baixo risco, tá tudo bem. Não, na verdade, ele precisa passar por todo um rito de governança dentro da gestora, tem um comitê de investimentos que aprova um limite, né, depois para aquele determinado emissor, para aquelas determinadas condições, e que permite montar uma carteira. Né? Além disso, tem também toda a estratégia, né? Então, se você vai concentrar mais em ativos com nota de crédito AAA, AA, A, por exemplo, então quanto que vai ter em cada um? Se você vai ter uma concentração muito grande em um único emissor, né? Então é aquela história. Pô, de repente você tem um único emissor na carteira com, sei lá, 20% do patrimônio daquela estratégia, que é um AAA, então você fala, não tem risco nenhum, mas de repente acontece uma coisa completamente imprevisível, e aí o que acontece? Vou dar um exemplo, né? Isso já aconteceu. A gente pega o caso da Samarco, né? Que era justamente uma empresa investida da Vale, né? Então, uma empresa gigantesca, era um AAA, de repente teve lá o problema com a barragem e a empresa praticamente quebrou do dia para a noite. Então, você fala assim, não faz sentido você concentrar muito numa determinada empresa só porque ela é um AAA, porque eventualmente acontece alguma coisa que é completamente impensável, mas que de repente cria um problema enorme para a empresa. Por isso que a gente, por exemplo, gosta muito da ideia de diversificar a carteira. Então, mesmo quando é um nome que parece super, super sólido, ainda assim a gente vai ter um percentual bastante limitado na carteira, vai buscar sempre diversificar a carteira. Então, a gente pega, só para citar como exemplo, a gente tem lá, acompanha quase 200 emissores diferentes. Né? Então, se a gente vai falar de uma estratégia que tem 200 emissores, está falando de 0,5% em cada emissor na média, né? Então, você pega um cara que tem uma posição muito grande, às vezes até, sei lá, 1%, 2%, 3% talvez no emissor. Então, são
níveis de risco bastante controlados e que mesmo que aconteça alguma coisa super rara, super extrema, ainda assim o impacto pode ser bastante limitado, né? Então, acho que o que é importante ter em mente é que, assim, num gestor especializado ele vai ter a preocupação em definir qual que é o universo de atuação. Então, aqui na Sparta, a gente costuma dizer que é o high grade, que é o grau de investimento, e dentro desse high grade é do A, duplo A e triplo A, por exemplo, que é onde a gente costuma atuar, e onde a maior parte dos gestores costumam atuar também. E aí você vai ter os níveis de concentração, né? E aí, o fato de ser independente também sempre tem uma questão importante que é, a gente, como eu falei, só depende de ter o nosso investidor satisfeito. Então, a gente pode ser totalmente independente na hora de fazer qualquer avaliação. Então, na hora de avaliar uma empresa, avaliar um banco, avaliar qualquer emissor de renda fixa, a gente tem independência total para decidir se vai ou não investir naquelas condições. Se não tiver uma condição adequada, a gente não vai investir. Então, mesmo que, às vezes, tem um determinado conglomerado que tem uma relação ou tem algum outro tipo de interesse porque tem relações comerciais ou societárias, etc., eventualmente pode ter outros fatores de decisão, né? Claro que num gestor independente assim, é super claro, a gente não tem relação com ninguém, né, societário ou comercial, só com os nossos investidores. Então, a gente é remunerado por eles para defender o interesse deles. Ponto. Isso também passa pela diversificação de setores, análise também? Perfeito, também. Dos setores, né, a gente vê isso muito como uma forma de diversificação de risco, né? Então, o setor elétrico, por exemplo, é um setor que historicamente ele no mundo, no Brasil e não diferente nas nossas carteiras, tem um peso relevante. Mas se a gente lembrar o que aconteceu aqui há 10 anos atrás, né, no setor elétrico, tiveram mudanças de regras que aumentaram a percepção de risco do setor e basicamente causaram assim um prejuízo momentâneo para alguns investidores. Então, mesmo que seja um setor muito seguro, você não pode estar muito concentrado nesse setor e nem num segmento específico, né? Então, a gente gosta muito do setor de infraestrutura, por exemplo, que são setores, é um setor que tem segmentos regulados, de longo prazo, com baixo risco, com grandes oportunidades, mas a gente tem que analisar e montar uma carteira bastante diversificada. Então, você tem empresas em vários segmentos de infraestrutura, então tem energia, saneamento, rodovias, portos, etc. Mas você também tem outros setores, você tem o setor financeiro, você tem o agro, você tem indústria, você tem varejo, você tem assim, vários setores que a gente está acompanhando, né? Então, a diversificação por setores é natural para você evitar justamente a concentração de riscos. Assim como a diversificação de emissores é importante, a de setores também, e é outro aspecto que a gente está sempre olhando. E acho que assim, um gestor também tem como dever com seus investidores dar transparência para o que ele faz, né? Então, acho que é importante sempre ter claro ter esse canal de comunicação com o gestor e entender como que está posicionada a carteira, mesmo que o investidor não seja um especialista em crédito privado, né, acho que são perguntas básicas que só de você ver como o gestor reage ou se ele está mostrando aquelas informações já é suficiente para você ver qual que é o grau de profissionalismo ou o grau de especialização que aquele gestor tem, né? Então, acho que são aspectos positivos para perguntar. Ótimo. Pessoal, alguma pergunta? Alguém? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Não? Então, acho que a gente pode encerrar, né? Queria agradecer aqui a Abrange pelo convite, o Ulisses aqui, o nosso convidado, e todos os convidados aqui participantes também. Agradeço todo mundo, obrigado pela recepção. Última pergunta aqui, quem que vai ganhar a Copa? Eduardo, obrigado Bom, agradeço. Obrigado aqui pela moderação, pela nossa discussão. Eu agradeço a Abrange pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui, a todos vocês pelo tempo. E a gente fica à disposição se tiverem provocações, se tiverem discussões que queiram fazer com a gente está à disposição para ajudar vocês. E é isso aí, bons investimentos para todos.
E vamos ver como vai ser essa Copa, né? É isso aí, tá todo mundo aí esperando, né? Que a Isso aí. eleição já vai acabar Não, já em vamos pular a breve, já eleição, vamos vamos direto pra vamos pra Copa, né? Copa. É isso aí, vai ser bem É isso aí. divertido esse ano. Obrigado, pessoal. Obrigado, bom dia.